Uma boa tarde a todos que acessam os conteúdos da TV Chico Xavier. Que Jesus abençoe a todos. Uma boa noite aos amigos e amigas que estão lá em Portugal, já que lá já é 8 horas. E é com muita gratidão que estamos recebendo Nelson Tavares, que já faz atividades aqui na TV Chico Xavier, semanalmente, com o livro Calma e mensalmente trazendo, né, o encontro com Nelson Tavares. Então, gratidão, Nelson, por estar aqui conosco. E assim vamos fazer uma breve leitura de uma frase de Francisco Cândido Xavier, que diz o seguinte: a Terra é uma embarcação cósmica de vastas proporções, e não podemos olvidar que o Senhor permanece vigilante no leme. Então, com esta mensagem, vamos fazer a nossa prece inicial. Convidamos a todos, neste momento, e te agradecemos, Pai de infinita bondade, por permitir mais uma atividade, o segundo encontro dos amigos do bem. Por permitir que o nosso irmão e amigo do bem, Nelson Tavares, esteja conosco nesse momento. Que a tua paz permaneça sempre em todos os lares, e nessa certeza de que estás no leme, controlando a nossa querida Terra, o nosso querido planeta. Te pedimos que permita que os amigos espirituais estejam conosco. Inspire o nosso querido amigo para que ele traga, dentro do tema regeneração, o entendimento que todos nós precisamos. Que o teu amor permaneça conosco e em todos os lares deste planeta de amor. Que assim seja, graças a Deus. Então, Nelson, nesse encontro onde o tema central é Espiritismo hoje, para um planeta de regeneração, caminho sem volta, gratidão por estar aqui conosco, e é com você a palavra. Que Jesus te abençoe e proteja. Obrigado, Ivan. Obrigado pela oportunidade, mais uma vez, de estar agora em direto, ao vivo comigo. Uma alegria de estar aqui com vocês. Quem vai assistir depois também, sejam todos bem-vindos. Que a gente possa aqui refletir um pouquinho nesse segundo encontro, Amigos do Bem, da TV Chico Xavier, com mais de 90 palestras, olha que legal, olha quanto conhecimento, quanta abertura, quanta consciência a gente pode trazer para as nossas questões do dia a dia, para a nossa vida, para esse caminhar, para essa grande vida, essa encarnação que vivemos aqui. Quero agradecer mais uma vez, obrigado pela oportunidade. E o tema que eu escolhi para falar é falar sobre regeneração. Regeneração, o caminho sem volta, como é a proposta do encontro do Amigos do Bem. Regeneração é falar um pouco do Nelson, é falar um pouco de você, é falar um pouco de todos nós. Como ainda há pouco o Ivan nos disse, o conhecimento. Para que esse conhecimento? Para que a gente precisa, Nelson? Esse conhecimento que a gente vai falar um pouco aqui, de mundo de prova e expiação, primitivo, regeneração, celeste, divino, e por aí vai. Não nessa ordem, tá? Já vai falar sobre isso. Para que eu quero saber de tudo isso? Será que eu preciso saber as fofocas do plano espiritual? Que diferença vai fazer na minha vida de verdade eu saber disso ou não saber nada disso? Vou me arriscar a responder. A partir do momento que nós temos o conhecimento, temos a responsabilidade para conosco,
Porque temos um caminho, um leme, um guia, e no caso o caminho, o leme, o guia aqui é Jesus. Esse é o caminhar, criados simples e ignorantes, rumo à perfeição, hoje ainda imperfeitos, mas perfectíveis, caminhando nesse grande barco, planeta Terra, encarnação, essa vida, com Jesus no leme. Entender isso pode fazer diferença na nossa vida, se a gente quiser. Vinde a mim, vós que estáis cansados e aflitos. Nos convida o Mestre Jesus. Esse estágio dessa mudança de regeneração não é para dar medo em ninguém, para ameaçar. Muitas pessoas levam assim, eu estou com medo, né? Está mudando agora nessa transição planetária. E aí, se eu não fizer, eu vou me dar mal. Olha só, pessoal, a gente pode interpretar assim. Mas eu acredito que a espiritualidade de luz nos traz esse vislumbrar, essa amplitude, para nos estimular, não para botar medo, para perceber a caminhada como um todo, de onde viemos e onde estamos indo, com a fé raciocinada, o propósito mais amplo, entendendo um pouco além do que só essa encarnação. É para isso que existem encontros como esse, é para isso que a doutrina espírita nos banha desse conhecimento, que nos liberta, que nos direciona, para sermos pessoas melhores, não para ganhar carteirinha e título de bom espírito e lugar no céu, ou no nosso lar, onde quer que seja, mas para viver hoje uma vida em paz, frente a essa tribulação do mundo, frente a essas intempéries, frente a esse mundo de cabeça para baixo, às vezes, que se encontra, percebendo exatamente qual é o propósito da nossa vida. Porque nós somos espíritos imortais e evoluímos. Então, hoje nos encontramos em um planeta que vibra nesse instante como um mundo de prova e expiação. Antes, estávamos conectados ao mundo primitivo. Esse é o estágio número 2. E assim a gente vai caminhando de acordo com a nossa vibração, de acordo com a nossa evolução pessoal, individual, intransferível, atenção, do espírito que nós somos, e assim a gente vai evoluindo. Mas também os mundos evoluem. E como nos disse o Mestre Jesus, há muitas moradas na casa do Pai. Entender isso, pessoal, nos faz abrir um pouco o leque do conhecimento e perceber que isso aqui é passageiro. Entendendo a reencarnação como um processo natural, gradual, de crescimento, não de lamúria, de dor e sofrimento, como muitos de nós entendemos ainda. Não estamos encarnados para sofrer, estamos encarnados para evoluir. Nesse estágio, nessa evolução dos mundos como criação da obra do Pai, nós evoluímos, nos conectamos com os mundos e os mundos também evoluem por si só. Então, quais são os estágios de mundos? Vamos colocar assim. Ou os planetas, ou as constelações. Aí eu vou num campo que me foge à razão e à compreensão. Mas até onde a gente consegue chegar é o seguinte. Mundos primitivos, a Terra já passou por esse estágio. Mundos de prova e expiação, a Terra hoje se encontra nesse estágio. Regeneração, nosso tema de hoje, né? É o estágio onde a Terra está nesse processo de transição planetária e já já vai se modificando, já está se modificando e vai se encontrar. Depois, mundos ditosos. Ainda mais um tempinho, o mundo, o planeta Terra, vai nessa direção. E por último, os mundos celestes ou divinos. O planeta Terra um dia também vai chegar lá. Mas independente do planeta chegar lá ou não, vamos desassociar aqui e entender, pessoal, que o que nos liga aqui, o planeta Terra, não é o planeta Terra em si,
mas essa categoria de mundos de provas e expiações, onde nós hoje vibramos. Qual é a característica de mundo de provas e expiações, Nelson? É, infelizmente, mais maldade do que bondade. Um mundo onde temos que provar e expiar para crescer, para evoluir, para amadurecer, experienciando assim na carne. Ah, então quer dizer que no mundo de regeneração não vai haver provas e expiações? Vai haver provas, sem dúvida nenhuma. Mas o processo de entendimento é diferente, porque vai estar um pouquinho melhor. Não vai haver esse grau de maldade e violência como tem hoje em dia, ainda aqui no planeta Terra. Esse mundo de provas e expiações, muito vinculado ainda ao primitivismo, onde muitos de nós espíritos estamos aqui encarnados com essa oportunidade de dar um gás, um avanço, um passo à frente. Entender o que é regeneração é interessante porque tem várias interpretações. Quando a gente vai no dicionário, você coloca lá regeneração. Há várias explicações, há vários entendimentos. O renascer de novo, o se reconstruir, o regenerar. Mas tem uma que eu gostei muito, sabe qual é? É o seguinte: a reforma moral. Regeneração é reforma moral. Simples assim. E o que tem no mundo de regeneração, Nelson? Tem mais moralidade. Tem mais vibração no bem do que no mal. E o entendimento desse processo evolutivo, nós indivíduos que somos, nesse estágio, nesse momento, no hoje, no agora aqui, nessa encarnação, é perceber o que eu tenho de conexão com esse mundo aqui. E o que eu preciso melhorar para me conectar com o mundo de regeneração. Então, olha para ti e veja o que você pode melhorar nessa direção. E não é muito difícil. Está aí o convite do autoconhecimento. O autoconhecimento para quê? Para a reforma íntima. Reformar o nosso interior na direção da regeneração, no lado moral. Porque no fundo, no fundo, no fundo, pessoal, a gente sabe o que é certo, o que é errado. E, infelizmente, ainda fazemos escolhas não muito legais. Não muito legais. Ah, Nelson, mas eu tenho uma dúvida, às vezes eu fico meio confusa, eu não sei muito bem que caminho tomar, às vezes eu acho que está certo, mas não é, talvez seja errado, aí eu faço e estou meio insegura, estou meio inseguro. Vamos simplificar? Jesus nos recomenda, ou nos convida, melhor dizendo. Faça ao próximo o que gostaria que fizesse com você. Ponto. Simples assim. Ah, Nelson, mas ainda isso é muito genérico, porque às vezes a vida tem muitos pormenores, eu fico ainda assim, não sei muito bem que caminho tomar. Então vamos lá, regra de 3. Anota aí, regra de 3. Antes de qualquer ação que você vá realizar, se questione. Regra de 3. Faz mal ao próximo, número 1. Faz mal ao meio, número 2. Faz mal a você, número 3. Se passar nessa regra de 3, pode ir tranquilo. Está tudo bem. São as escolhas que nós realizamos no nosso dia a dia, na nossa vida, na direção do amor que o Cristo nos convida. Dá para agir por agir ou dá para agir com amor? Agir com amor é agir com moralidade. A moralidade do Cristo, que é essa moral que a gente vai estar falando aqui, o desenvolvimento intelecto e moral, é para isso que a gente está aqui encarnado. Mas o desenvolvimento moral é exatamente ir de encontro à proposta do Cristo, que se resume no que, Nelson? Em 4 letrinhas: amor. A-M-O-R, amor. Que é difícil de entender ainda e perceber. Questione todos os seus atos, todas as suas ações, se você está realizando com amor ou não. Porque dá sempre para fazer com amor ou sem amor. Então perceba o quanto você vem elaborando aqui o lado moral, tendo atenção às tuas ações e percebendo o que te leva, o que te traz, o que
o porquê nós permanecemos ainda em um mundo de provas e expiações e não estamos já em um mundo de regeneração. Aí eu vou dizer o que é. Aliás, eu vou dizer não, vou replicar aqui, tá? Nelson não está dizendo nada, a gente está replicando conhecimento, tá bom, pessoal? Isso tudo que eu estou falando aqui tem fonte, tá bom? Tem fonte. Estamos ainda aqui em um mundo de provas e expiações por causa da nossa baixa moralidade. Ponto final. É o desafio coletivo. Por isso que eu falei lá no início, regeneração é falar do Nelson, é falar de você, é falar de todos nós. Investiga o teu eu, o teu lado moral, frágil, fraco, vacilante ainda, e realiza o esforço, o trabalho no bem, para melhorar, para fazer melhores escolhas ou escolhas acertadas, aquela que já está na tua consciência e você já sabe qual é. Percebendo que esse mundo de provas e expiações, a expiação, o que quer dizer expiação? Expiação quer dizer expiação, extrair, pia de pureza, é extrair a pureza. Que pureza é essa? Do nosso eu, do nosso ser. Sejais como as criancinhas, nos convida o Mestre Jesus, a pureza das crianças. A pureza que ainda existe em nós e que podemos alimentá-la ou guardá-la na gaveta. Porque tem luz aí contigo, irmão. Comigo também, todos nós. Mas também tem sombra aí contigo e comigo também. Então perceba o quanto você alimenta a tua luz ou a tua sombra. Em que direção? O que você fomenta mais ainda? O que você dá atenção? Ou talvez seja melhor, aí que está o convite? A gente extrair essa pureza que está em nós, caminhando nessa direção, caminhando nesse objetivo de realização pessoal, de vivência, de sentimento. O que a gente está fazendo aqui, pessoal? Olha só, é trazendo teoria, muita teoria. Esse encontro, todas essas palestras é teoria. Para que a teoria? Porque eu quero saber como é que é o plano espiritual. Mais do que isso, o que eu digo sempre, repito, é para se sentir melhor no hoje, no agora. Não é para se sentir melhor no plano espiritual, na próxima encarnação. Isso é uma consequência natural de quem já está alcançando a paz agora, a plenitude agora, encontrando a luz agora, se sentindo bem agora. O plano espiritual para o plano material, a diferença é a vestimenta física e essa esfera que estamos aqui circunscritos. Mas a nível vibracional, permanece da mesma forma. Por isso que esse conhecimento é para fazer diferença hoje na nossa vida. Fazer diferença hoje. Entender esse aprendizado do amor, que só o amor é a saída. Perceber que muitas vezes as expiações que nós vivemos é só a persistência do nosso erro. Que damos trabalho para o nosso mentor, que num planejamento reencarnatório já teve 1, 2, 3, 4, 5, 10, 1 milhão de chances, até que chegou um momento que falou, não dá mais. Agora vai ter que ser, infelizmente, através da dor para aprender, com muito dó, com muita tristeza. Não tem punição, não tem chicote na mão do plano espiritual, tá, pessoal? É o processo de aprendizado que vai ser realizado no amor ou na dor, através das provas ou espiando. Se não aprendeu no amor, vai ter que ser na dor, mas vamos analisar com calma, entender que a dor não necessariamente vai nos levar à aprendizagem. Às vezes dói e a gente não aprende ainda, porque continuamos orgulhosos, egoístas, e não tiramos lição nenhuma do momento difícil que a gente está passando. Entenda o que esse momento difícil na tua vida está te dizendo para o teu aprendizado, enquanto espírito que você é. Sabe a história do ressignificar, que é a palavra que está na moda agora? Ressignificar é dar novo significado às questões. O que acontece muitas vezes é o seguinte, acontece um fato e a gente tem uma visão única, pontual, e ficamos ali e não damos uma amplitude, um entendimento maior. E talvez, pela nossa cegueira
momentânea ou espiritual, a gente não consiga perceber o propósito daquilo que está acontecendo na nossa vida. Entenda que nós não precisamos de expiação para evoluir. Dá para evoluir só com as provas. O que é prova, Nelson? Prova é todo o conhecimento teórico já adquirido, que já está a nível consciente, e aqui colocamos o teste, o exame, no dia a dia. Não com grandes fatos, mas é no dia a dia, principalmente testando o nosso lado moral, esse passo a passo que a gente vai dando para o mundo de regeneração. Então, o mundo de regeneração, para nós, digamos assim, entrarmos no mundo de regeneração, o nosso bilhete, o nosso ingresso de entrada, não tem fórmula mágica nenhuma para entrar. Não tem livros que eu possa decorar. Não tem quantidade de palestra que eu possa assistir. Ou água frutificada que eu possa tomar, litros e litros de água frutificada no centro espírita, que vai me qualificar para isso. O que vai nos qualificar é o esforço em domar as más tendências ou as más inclinações. Essas más inclinações que estão diretamente ligadas ao aspecto moral. Más inclinações, elas existem, não adianta passar pano, fingir que não existe. Ela está aí contigo, ela está aqui comigo. O convite é domar as más inclinações. Enxerga ela primeiro e bota na coleira. Controla, domina. Se você não controlar as más inclinações, às vezes elas nos controlam. Por quê? Porque é uma tendência muito forte ainda. A gente está falando do nosso eu, e não é só desse eu aqui, dessa personalidade, dessa encarnação. Muitas vezes é um construto, são manias, são modus operandi, são maneiras de ser de encarnações pregressas que a gente já vem nessa batida há muito tempo. E o que a gente faz agora? Replica. Vai replicando. O entendimento, a evolução é perceber que há algo além. Porque muitas vezes esse nosso modus operandi ainda está distante da lei de amor, está distante da lei de Deus. E o caminho necessariamente é o amor. Portanto, não há fórmula mágica. É através do esforço que a gente vai gradualmente dando esse passo a passo. Na prática, no dia a dia, como é que é, Nelson? Vamos lá. É não fazer o mal e fazer o bem. Fazer o bem incondicionalmente. Incondicionalmente. Não é só fazer o bem para quem me faz bem. É fazer o bem indiscriminadamente, independente se o outro está me fazendo bem ou não. Porque muitas vezes o que a gente faz? Eu só faço bem para quem é bom comigo. Eu não sou trouxa. Fulano aqui está me querendo mal, vou ser bonzinho com ele? E que estou fazendo de otário? Não é assim que a gente entende ainda? De uma forma muito infantilizada, essa percepção de que o outro está determinando o meu comportamento. Porque eu vou agir com o outro conforme ele age comigo. Espera aí. Eu não vou delegar o meu comportamento, o meu aprendizado de amor, porque o outro está me tratando bem ou está me tratando mal. Esse é o convite do Cristo. Quando nos exemplifica, todos aqueles que o tentavam, todos aqueles que o martirizavam, todos aqueles que o crucificaram, não só, esse é o derradeiro final, mas o tempo inteiro estavam ali ao seu entorno, desejando e querendo o mal, fazendo várias pegadinhas para ver se pegava ele no contrapé, num dizer para condenar ele. Ele sabia da vibração, ele entendia. Claro, se a gente percebe uma vibração de uma pessoa que não gosta da gente, imagina Jesus. E o que ele fez? Virou as costas? Ou nos mostrou que ainda dá para amar? Ainda dá para amar, independente de gostar ou não. É o amor comportamento. É fazer com o outro que gostaria que fizesse conosco. Ponto final. A gente está falando de comportamento, não está falando de sentimento. Então entenda, vamos entender que essa vibração no amor,
ou a vibração no bem, que faz toda a diferença. Analisa o teu eu, o teu íntimo e perceba se tem ódio aí dentro. Tem ódio? Tem rancor? Tem raiva? Tem vingança? Em alguma esfera da tua vida, não interessa se é aquela história lá atrás que aconteceu, aquele barulho, aquele problema com a fulana, que você nem quer lembrar o nome dela, mas quando você lembra ainda tem um sentimento negativo ruim aí dentro. Ou quando você está assistindo um jornal e aí você vê uma notícia daquelas de violência que mexe com você e sobe esse fogo aí dentro. Todas essas sensações, essa percepção, essas emoções que vão emergindo, que estão atreladas a sentimentos, perceba elas como estão distantes ainda do amor. O amar é vibrar no bem. Ponto final. Ah, Nelson, mas eu tenho muita dificuldade, porque parece que é mais forte do que eu. Ah, é muito bonito aqui na palestra, eu gosto muito quando você fala, quando o pessoal fala, mas na hora do vamos ver, o sangue sobe mesmo, eu já me descontrolei. Então vamos fazer o passo a passo, pessoal, o exercício. Não se aprende de uma hora para outra. Estamos aqui para aprender, todos nós. Então vamos começar aos poucos. Como? Sabe uma dica que eu dou sempre? Começa amando mais os animais. Se você consegue amar os animais, que bom. Tem tanta gente que não consegue ainda, que faz tanta maldade. Mas vamos focar em você. Você consegue amar os animais? Ame os animais. Você já ama um filho? Para quem tem filho? Você está conseguindo amar os seus familiares? A gente vai avançando. Olha a amplitude, olha aqui, ó, abrindo o leque, o entendimento do amor. Cuidado para não travar, tá? Muita gente consegue amar só o animal e fica aí. Aí na hora de amar a família já é dois ou três. Dois ou três consigo amar, mais ou menos, e tem uns quatro ou cinco que eu não consigo nem olhar para a cara. Aí vamos ampliando aqui o horizonte. Ama o teu vizinho. Não um vizinho gente boa, tá? Aquele vizinho chato, barulhento. Como é que ama ele? Te questiona como é que você pode amar ele. Como é que você pode transformar o sentimento ruim no sentimento bom? Vamos ampliar mais ainda? Amo diferente. Olha só, essa de amar o diferente, então. Aquele que tem. Sabe, vamos logo para a prática hardcore, pesada. Amar o diferente, eu vou logo para os três tópicos que são bem polêmicos: religião, futebol e política. Aquele que torce para o time contrário do teu, aquele que tem outra religião que condena a sua e fala mal da sua, e aquele que tem uma ideação política completamente contrária à sua. Pega essa pessoa que tem esses três pontos, que é totalmente diferente de você, e ama ele. Aquele que é o inverso, aquele que é o contrário. Começa não brigando mais, começa com a neutralidade. Se você consegue estar neutro, não odiar, não desejar mal, não lançar as pedras mentais, já é um grande passo. É um passo a passo, pessoal, é um aprendizado, é gradual, não é do dia para o outro, não é um estalar de dedos. Ah, eu quero amar a pimba, de um dia para o outro eu acordo como se houvesse um milagre, e aí eu vou mudar. O processo da mudança é gradual. Amar os inimigos, olha que dificuldade. É difícil, claro que é difícil, por isso que é um desafio que Jesus nos trouxe. Mas o que a gente normalmente faz? A gente vai fugindo, vai se livrando, vai cancelando, vai bloqueando e não aprendemos a amar. Amar quem nos ama, ficar no nosso circuitozinho aqui, pessoal, é muito fácil. Muito fácil. Amar o diferente nessa troca, é aí que é a hora do vamos ver. É aí que é o grande desafio. É aí que vai ser o grande teste da nossa moralidade. Para perceber quem somos de verdade. É quando a gente não quer olhar para o nosso íntimo, mas no dia a dia, na prática, a gente vê ali, ó, estampado na nossa frente. É o espelho que bate e reflete, a gente, não gostei disso, dá aquela coçadinha atrás da orelha, achei que eu estava melhor, mas nessa aí eu vi que está embaçado ainda, né? Então o convite é a gente olhar para dentro. O convite é o foco da regeneração é aqui é perceber que não é o foco do mundo, mas o foco somos nós.
há muito discurso, e muito bem, tá? Não estou aqui para criticar ninguém, mas nessa história de mundo de regeneração, que ficamos extremamente preocupados e discutimos os aspectos morais do mundo, vibracionais desse mundo, dessa transição planetária, e analisamos como um espectador, sentado no sofá, analisando um filme, uma série, o mundo como um todo, as guerras, as violências, todos os abalos que estão acontecendo no mundo e todas as modificações, e não nos incluímos nessa história. Não nos questionamos, talvez o que é o mais importante é: o que será que eu estou fazendo aqui? Por que eu vim parar aqui? Será que eu sou vítima? Será que foi azar? Será que eu caí da boca da cegonha? Ou será que tem algo em mim que eu não estou conseguindo enxergar, que tem tudo a ver com tanta coisa ruim? Esse é o lado sombra. Entender o nosso lado sombra, que faz parte de nós, não negando ele, mas jogando luz, iluminando esse lado sombra que ainda não está iluminado. É se superando, trabalhando em nosso favor. Isso que é o domar as mais inclinações, as mais tendências. Se superar é crescer, se superar é evoluir. E é para isso que serve a encarnação. A encarnação é evolução, quer você queira, quer não. Até rima, né? Encarnação é evolução, quer você queira ou quer não. Evoluímos todos nós, uns mais acelerados, outros menos. Não é competição para ver quem está correndo mais rápido. Se tem que ter uma competição, é você com você mesmo. Não do modo estressante, não do modo que se violente, de um modo gradual, que você se estimule e se retroalimente nas suas conquistas, no seu passo a passo, na tua evolução, nos objetivos que você vem galgando pouco a pouco. Assim vá se percebendo o quanto você já melhorou de 5 anos atrás. Estava pensando agora, essa semana, estava com uma convidada no final de semana no programa, aqui, o programa Espírita, e a gente estava conversando que, caramba, já faz 5 anos que teve o Covid. Nossa, parece que foi outro dia. Não sei para vocês, para mim parece que foi outro dia. Ótima referência. Ótima referência. Olha para trás. Na época do Covid, para o teu eu, para o teu momento, aquele estágio lá atrás, e perceba, você mudou alguma coisa? Você está tendo uma nova leitura do mundo, de vida, uma nova percepção? Ou você está igualzinho? Se tiver igualzinho, eu faço convite. Vamos mexer mais aí, tá, pessoal? Se nada mudou aí dentro do teu íntimo, do teu eu, não por causa do Covid, mas por causa dos 5 anos. Eu peguei Covid como uma referência de 5 anos. O quanto hoje talvez você esteja reconsiderando, analisando a vida, as questões de outra forma, aplicando esse conhecimento que a gente traz aqui, não o que o Nelson traz, que a doutrina espírita traz, com tantos palestrantes, com sua interpretação pessoal, com a sua oratória diversa, onde vamos nos identificando. Para quê? Para nos tocar, para mexer conosco. A gente vai se conectando a esse conteúdo, a esse conhecimento, para fazer diferença na nossa vida. Então perceba se está fazendo alguma diferença. O quanto você vem caminhando nesse sentido, evoluindo, amando mais, tendo menos raiva, menos ódio, brigando menos, relevando mais, perdoando, sendo mais indulgente, sendo mais benevolente, entendendo essa moralidade. Mais uma vez, vou repetir: regeneração é moral. O que é moral, Nelson? Moral é a prática do bem. Prática do bem. A regra da boa conduta é o esforço que nós fazemos. E por que esforço? É esforço, pessoal, muito simplesmente por quê? Porque ainda não é natural. Por isso que a gente precisa fazer esforço. Porque ainda não está no automático. Por isso que tem que fazer esforço. No dia que já tiver no natural, no automático, não precisa mais de esforço. Vai direto.
fazer uma comparação aqui bem bobinha, é o seguinte, para quem dirige, você lembra nas suas primeiras aulas, primeira vez que você ligou o carro, que confusão que era aquilo, que baita esforço, você suava e passava mal atrás do volante, parecia que estava segurando uma bomba, tenso, olhando para o retrovisor, a marcha, tem um retrovisor no canto, vai vir um carro, é buzina, como é que eu faço agora para passar, e a embreagem? Não é automático ainda, é um baita esforço. Mas conforme o exercício, gradualmente, passado alguns anos dirigindo, aquilo vai cadenciando aos poucos. E hoje, para quem dirige, olha para trás, nem percebe, entra no carro, dirige 1, 2 horas e está com a cabeça em outro lugar. Por quê? Porque não precisa nem mais estar atento àquilo que era difícil no início e precisava de um enorme esforço. É aqui que a gente vai pegar a palavra esforço. O que vai nos qualificar ou não nesse avanço é exatamente o esforço que a gente está realizando para domar as nossas más tendências, as nossas más inclinações. Que elas existem e fazem parte de nós. Percebendo esses testes morais que acontecem na nossa vida o tempo inteiro. O tempo inteiro somos testados para fazer essa avaliação moral das nossas escolhas, do bem ou do mal, do certo ou do errado. A maioria delas passa desapercebido. Para um pouquinho, analisa a tua vida e veja quantas vezes cenários se repetem constantemente na tua vida para você tomar uma escolha diferente, fazer uma outra opção. São os deveres de casa, muitas vezes, que são nos entregues aqui na porta da nossa casa. São jogados na nossa cara, na nossa vida, o tempo inteiro. Sabe o que é isso? Isso é oportunidade de crescimento. Isso é tal provação. Provas e expiações. É a prova. Prova para a gente fazer melhor, prova para a gente evoluir, prova para a gente se esforçar, porque sem esforço a gente não chega lá. Se a gente não se esforçar para chegar lá, como eu disse, e vou repetir, somos empurrados, muitas vezes, através da dor, para reconsiderar, repensar e assim ter uma experiência mais ampla no certo que a gente vem ignorando, ou pior, vem persistindo no erro. Ponto final. Entender isso, pessoal, pode fazer grande diferença na nossa vida. Por que eu digo pode? Pode quando a gente quiser. Entender a doutrina espírita, mais uma vez, é para fazer diferença na nossa vida como um todo. Entender todos os meandros, não só o aspecto religioso, o aspecto filosófico e científico, esse conjunto, essa tríade, perceber os pormenores dos porquês, para o círculo fechar, para fazer sentido e não aceitar porque eu vi lá o palestrante falando e talvez sim, talvez não. Convite. Tenha certeza. Se você não tem certeza, se você não gosta, se não é bem por aí, busca aquilo que seja para você essa alavanca motivadora. A gente está falando de motivação interna. É o externo que nos proporciona, nos dá o alerta, nos chama a atenção para cair a ficha, para bater aí dentro contigo, para mexer com o teu íntimo, mexer de tal forma que você faça melhores escolhas, aprimore ainda mais, esteja mais atento à tua caminhada, dá sempre para melhorar. Perceba os sinais. Ah, Nelson, eu não percebo os sinais. Você fala isso de sinal, não percebo. Tem um sinal que é muito fácil a gente entender. Sabe qual é, pessoal? Olha só. Perceba as tuas tentações. As tuas tentações têm a ver com as tuas fraquezas. E, normalmente, fraquezas morais. Estou generalizando, atenção. Mas analisa aí as tuas tentações. Não é só para analisar, tá, pessoal? É para analisar e focar aí. Focar na mudança.
numa escolha mais acertada, se esforçando para chegar lá. Mais uma vez, sem esforço a gente não chega. Como é que eu posso elaborar de uma forma melhor a minha vida, plantando hoje para colher amanhã em um mundo de regeneração? O caminho sem volta, como nos diz aqui a temática desse encontro, Amigos do Bem, de 2025. Caminho sem volta porque o mundo está no processo, estamos completando o ciclo, ou melhor, estamos não, o planeta Terra está completando o seu ciclo. Ponto. Nós estamos completando o nosso ciclo ou não, de acordo com essa nossa vibração de amor ou não, equivalente a um mundo de regeneração. Por isso que é o convite. Entender de uma forma mais ampla esse mundo de provas e expiações, ou melhor, o planeta Terra, do primitivo a hoje que se encontra em prova e expiação e está indo em direção à regeneração, a gente tem que abrir o leque e entender a história. Por que tem que entender a história? Porque se pegar só nos últimos 10, 15, 20, 30, 50, 100 anos, principalmente vinculado só às notícias que o mais chamam a atenção, e o que mais vem e mais chama a atenção é o quê? É desgraça, morte, violência, tiro, porrada e bomba. Dá até um desespero. Quantos de nós temos a seguinte impressão? Nossa, o mundo está piorando. Vocês têm essa percepção ou não? Se tem essa percepção, eu vou fazer um convite. Vamos ampliar esse horizonte. A gente está falando de fatos e está falando de percepção. Entenda o mundo não só nesse bloco, nessa vida que a gente está vivendo agora. Entenda o mundo como um todo. Que sim, claro, alguns aspectos a gente está melhorando e outros piorando, mas num todo a melhora é evidente. A melhora não só no aspecto moral, no desenvolvimento tecnológico, científico, os avanços da humanidade como um todo, que estão aí aos olhos vistos e utilizamos deles todos os dias, não só a saúde, como a tecnologia, como qualidade de vida, água potável, alimentos, quantas coisas que a gente pode trazer aqui para perceber a evolução do mundo, sua tecnologia e o lado intelectual. Ponto. E o lado moral? Ah, Nelson, o lado moral está piorando. Será? Mais uma vez, em alguns aspectos, em alguns blocos, em alguns setores, bate um desespero e quando a gente compara com 100 anos atrás, fala assim, caramba, aqui a minha cidade piorou demais, Nelson. E às vezes piorou mesmo, ok? A gente não está mentindo. Agora, num todo, vamos entender o planeta Terra. A gente não está falando só, por exemplo, da minha cidade original, onde eu nasci, Rio de Janeiro. Né? Se eu for analisar o Rio de Janeiro, de quando eu nasci até agora, é difícil ignorar a triste realidade da violência, por exemplo, para quem é do Rio de Janeiro. Mas vamos analisar o mundo globo. Por acaso, entre aspas, agora encarnamos no Rio de Janeiro, por exemplo, não à toa. Não à toa. Porque a gente poderia estar encarnado também no interior da Suécia, com uma tranquilidade enorme em termos de violência. Mas a percepção num todo é que o mundo, apesar das guerras constantes e permanentes que se fazem no nosso dia a dia e que nunca deixaram de existir, ainda assim, analisando a história do planeta como um todo, vem gradualmente diminuindo. Ponto final. Mais uma vez, vou repetir, pessoal, tem que ampliar o horizonte. Porque se a gente olhar só para um lado, para um aspecto, bate um desespero. E eu entendo. Porque vivemos em realidades distintas. Posso falar por experiência própria. A realidade que se vive aqui na Ilha da Madeira, onde eu vivo hoje, é totalmente diferente do Rio de Janeiro. É 880, literalmente. Então, para o madeirense, ou para mim que vivo aqui na Madeira hoje, se tem uma qualidade de vida, uma percepção em termos de violência, por exemplo, que não se tem
no Rio de Janeiro. Ponto. Então, o que a gente tem que fazer? Analisar um todo. Não dá para setorizar só em um aspecto, em uma análise. Mas muito bem, voltando aqui. O mundo vem evoluindo, o crescimento do mundo vem acontecendo. Para quem tem olhos de ver, e são fatos irrefutáveis. Agora, o quanto nós, ainda nesse momento de transição, que é um momento crítico, complexo, que vai melhorar as coisas, mas ainda antes de melhorar, vai piorar muito, tá? Não quero ser portador de mais notícias, porque eu não sou portador nenhum de notícias. Tem aí muitos livros que falam só sobre isso. Inclusive, o Divaldo acho que soltou saiu agora, do Manuel Filomeno de Miranda, né? Transição Planetária, coisa de 2 anos atrás. E não é só o Divaldo Franco. A espiritualidade já vem nos trazendo essa informação há muito tempo. Para que essa informação, Nelson? A previsão mediúnica? Não, é para a gente se situar e entender que faz parte o processo. É assim que acontece. Agora, como nós vamos reagir a isso, se enquadrando, refutando, dançando conforme a música, fazendo o nosso melhor ou entrando na negatividade, é uma opção, uma escolha nossa. E aqui que vem a grande questão. Não é sobre o mundo de regeneração, mas o quanto nós estamos nos regenerando ou não. Mais uma vez eu vou falar e vou repetir, porque a busca é sempre pessoal, individual. Não é o mundo que determina quem nós somos. É através do mundo que temos a oportunidade de mostrar qual caminho a gente está escolhendo, seguindo. E aqui vem um convite da moralidade para se regenerar com Jesus. O convite de Jesus é o amor, o convite de Jesus é a moral. Ponto final. Não é sobre o mundo, mas é através do mundo. É através do mundo onde realizamos aquilo que é o mais importante, que é o amar a tudo e a todos, ao próximo como a ti mesmo. Amai-vos como eu vos amei. Quando Jesus veio, há 2025 anos atrás, pessoal, quando a gente olha aquela coisa de Hollywood, né? Aquele filme bonito, com as roupas limpinhas, todo mundo comendo bem, é até bonito e muita gente fica com aquela impressão assim, poxa, na época de Jesus é melhor que agora, né? Pessoal, lê um pouco de livro da história, entenda o que era o mundo na época de Cristo. Se a gente acha que está ruim agora, analisa lá os pormenores e perceba não só as leis, a maldade, a violência, mas também o mundo como um todo, as percepções, a brutalidade, a animalidade, o primitivismo, muito mais acentuado do que hoje se encontra. Mais uma vez, para quem tem olhos de ver. E ainda assim, o mestre nos mostra em um ambiente completamente hostil, não só para com ele, o ambiente como um todo, nos mostra que dá para amar, que dá para fazer direito. Ele não entrega só a teoria, ele entrega a teoria e a prática, exercitando nos 3 aninhos que ele teve aqui com a gente, nos mostrando, pessoal, olha só, é assim, tá? É assim. Se quiser felicidade, se quiser, me acompanha, aprenda a amar. Aprender a amar é desenvolver o nosso lado moral, é se regenerar. Essa é a busca, esse é o desafio, esse é o nosso convite. Pessoal, vou fechando por aqui, que já está no nosso horário. Uma alegria estar aqui com vocês. Tomara que tenha tocado em algum momento algum de vocês que estão aí conosco, porque essa é a ideia. Mais uma vez, a gente está aqui para estudar em conjunto, percebendo a vida, o mundo, sob o alicerce da codificação da doutrina espírita, sempre alicerçado no Mestre Jesus, nos exemplificando e nos dando essa base, nos mostrando
como é que faz. Sabe como é que faz? Jesus mostrou. É assim que faz. Aplica, adapta todo o seu ensinamento de 2025 anos atrás para a tua realidade do teu dia a dia hoje. Você vai perceber que dá para fazer igualzinho. E os desafios que você passa podem estar em outra configuração, mas o cunho moral, o convite que tem para você amar, para você escolher o certo e o errado, para você aprender, é sempre o mesmo. Tá bom? Pessoal, vou encerrando por aqui. Vou agora fechar essa transmissão com uma oração e convido a todos, quem tiver vontade, claro, fecharem os olhos comigo. E agradecemos a Deus Pai, Deus de amor, por nos proporcionar mais essa oportunidade, encarnados que aqui estamos, nesse mundo não à toa, vivenciando tudo o que necessitamos vivenciar para o nosso aprendizado. Obrigado, Jesus, nosso amigo, nosso modelo, nosso mestre, nosso guia, pelo seu incomensurável amor, pela sua bênção, por estar sempre conosco, de mãos dadas, de braços abertos, nos aguardando, para caminhar junto. Agradecemos a toda a espiritualidade de luz que nos cerca, que nos inspira, trabalhadores do canal TV Chico Xavier, e com tanto carinho aqui nos conectamos. E assim, fechando essa palestra, agradecidos que estamos, pedimos autorização para dar encerrado a esse encontro de hoje. Muito obrigado, graças a Deus, que assim seja. Beijos e abraços a todos, pessoal. Tchau, tchau.